caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula de História com o professor José Lino Furtado. Pois, para a aula de hoje, temos como sumário as civilizações dos grandes rios. Mais concretamente, vamos tratar o tema a Revolução Urbana. E no final desta aula, pretendemos atingir os seguintes objetivos: definir os conceitos, civilizações, revolução urbana, referir os fatores que conduziram à Revolução Urbana, explicar as principais funções das cidades, localizar no tempo e no espaço as primeiras civilizações. Sendo para tal, vamos então iniciar de facto a aula. Temos ali as civilizações dos grandes rios. Em primeiro lugar, gostaria que nós discutimos esse tema, civilizações dos grandes rios. Por que esse nome? Por que esta designação dos grandes rios? Naturalmente, já tinham aprendido o que é que significa aldeamento, como surgiram os aldeamentos. Então é nessa perspectiva que vamos explicar o termo civilizações dos grandes rios, pois as aldeias cresceram, desenvolveram nas margens dos grandes rios e deram origem a uma civilização. Por isso justifica o termo civilizações dos grandes rios. Leiam comigo o texto. Nas regiões do Egito, no Médio Oriente, na Índia e na China, existem regiões banhadas por grandes rios, onde as terras são férteis e o clima favorece a prática da agricultura. Foram nestas regiões que se desenvolveram há cerca de 6.000 anos as primeiras civilizações: a Suméria, a egípcia, a do Vale do Indo e a do Vale do Rio Amarelo. Portanto, o texto foi muito claro. O texto mostra-nos onde surgiram as primeiras civilizações. Lembrem-se da zona do Crescente Fértil. Portanto, são nessas regiões que surgiram as primeiras civilizações. Tanto o termo que tínhamos que discutir, que descodificar, que temos que saber o seu conceito, é o termo de civilização. Então, o que significa? Então, leia comigo o que significa a expressão civilização. Então, a civilização define-se pelo conjunto de formas de vida e realizações técnicas e culturais que são comuns a uma determinada sociedade humana. Pois, portanto, é uma vivência dos seres humanos caminhando por um progresso, uma nova forma de vida. Portanto, podem perceber que os homens deixaram a era, o comportamento primitivo e passou, portanto, a ter uma nova forma de vivência, tal como definimos a expressão civilização. E o termo revolução urbana significa o quê? Conjunto de transformações das aldeias neolíticas em aglomerações urbanas. Portanto, não pode esquecer disso, que essas transformações deram no período neolítico. Assim como definimos revolução neolítica, que são conjuntos de transformações, também a revolução urbana são conjuntos de transformações. Deram-se a nível de quê? A nível de técnica, sim, também a nível de desenvolvimento das aldeias. Por isso que são chamados de revolução urbana. Portanto, as aldeias desenvolveram, transformaram-se em aglomerações urbanas, em vários pontos, várias localidades, surgiram ao mesmo tempo. Por isso que são chamados de revolução urbana. Uma observação ali, a título de curiosidade: o conceito de revolução urbana foi utilizado pela primeira vez
pelo arqueólogo Gordon Childe. Ou então, se quiserem, em português, Gordon Childe. Em inglês, Gordon Childe. Portanto, em que ano? Ano 1822 a 1957. Na sua pesquisa, para diferenciar as sociedades antigas, as aldeias antigas, em termos de desenvolvimento, ele utilizou o conceito de revolução urbana. Portanto, se observamos o mapa, podemos perceber aquilo que acabamos de ler no texto, onde surgiram as primeiras civilizações. Observem o mapa comigo. Portanto, temos a região do Egito, podem ver ali. Nessa região temos o rio Nilo, estão a ver? E nos vales do rio Nilo nasceu, cresceu uma brilhante civilização, que é a civilização egípcia. Portanto, temos aqui o Egito, na margem do rio Nilo. Do outro lado, temos a civilização suméria. Podem ver ali, Suméria. E essa civilização também cresceu nas margens dos rios Tigre, podem ver ali, e do rio Eufrates. E temos também uma outra civilização que podemos designar ali de Uruk ou de Ur. E nas margens do rio Indo, vejam comigo, observem o mapa, o rio Indo, temos a civilização do Vale do Indo. E nas margens do Rio Amarelo, observem comigo o Rio Amarelo ali, portanto nessa região temos a civilização chinesa. Portanto, está dito, são civilizações que cresceram, desenvolveram nas margens dos grandes rios. Portanto, está ali, como acabamos de observar no mapa, o nome dessas civilizações: a egípcia nas margens do rio Nilo, a Mesopotâmia, a Suméria nas margens do rio Tigre e Eufrates, a civilização chinesa nas margens do rio Amarelo e a civilização Indo nas margens do rio Indo. Portanto, isto resume aquilo que acabamos de ver, observar no mapa. Então, portanto, uma pergunta que se deve fazer quanto ao estudo desse tema, desse conteúdo, é esta. Observem. Portanto, a questão é esta: como surgiram as primeiras cidades? Já que estamos a falar das cidades, a revolução urbana, a vida nas cidades, portanto, é lógico, tentamos perceber quais são as causas, as razões, como que essas cidades surgiram. Portanto, ali temos as respostas. Vamos lá ver, leiam comigo. Diz-se algumas cidades, nesse caso, nasceram da evolução natural de algumas aldeias neolíticas que eram focos de agricultura mais desenvolvidos, que atraíam população e foram crescendo. Outras nasceram através da fixação dos comerciantes em zonas onde havia facilidades de comunicação. Aí construíram casas, abriram caminhos, a população foi se aumentando e assim surgiram as cidades. Naturalmente, vocês também já podem ver, observar em alguns bairros da sua localidade, cidades crescendo, que pouco a pouco, com a construção de uma casa ali, de outra colar, vão se crescendo, multiplicando-se, até dar origem a um grande centro urbano. Como assim? Quando uma pessoa constrói uma habitação numa localidade, tem a tendência das outras pessoas ou familiares de seguirem as pegadas.
Quando há determinadas casas e famílias multiplicando-se, haverá necessidades de construção de outras coisas. Como, por exemplo, de uma escola, de um mercado, de um hospital, e assim essa localidade ganhará uma característica de um meio ou de um centro urbano. É desta forma que as cidades surgiram, tá bom? Portanto, podemos ainda continuando com a leitura, em termos de explicação, diz ali o texto, podem observar, leiam comigo, vamos. As principais razões ou causas que contribuíram para o crescimento e desenvolvimento das aldeias foram localização geográfica em vales junto dos rios. Muito importante. Os primeiros focos de sedentarização ou de fixação humana numa localidade eram atraídos pela existência de algumas condições, como o caso de rios, vales férteis, existência de água. Portanto, a água é vida e a sobrevivência era necessário para os homens, tanto como para os animais. Outra razão que temos ali é desenvolvimento das técnicas de cultivo. Portanto, os homens desenvolveram novas formas de trabalhar a terra, onde fixavam juntos dos rios, com novos instrumentos, novos tipos de materiais, como vamos poder ver, observar mais abaixo. O homem deixa de trabalhar com paus e passa a trabalhar com metais, ferro, bronze. Isto revoluciona a produtividade, aumenta a produção e contribui, de certa forma, para que as cidades também crescem. Como podemos ver ali, a descoberta da metalurgia, como o caso de bronze, cobre e ferro. Portanto, o trabalho com instrumentos de bronze, de cobre e ferro são importantes, muito mais eficazes do que trabalhar com paus. Portanto, é isto. Outra razão é o desenvolvimento das trocas facilitadas pelo acumular dos excedentes de produção, que vieram a dar origem ao comércio. E a última temos a especialização do trabalho artesanato. Uma nota muito importante. Com o acumular dos excedentes de produção, surgiu a necessidade das trocas entre diferentes profissões que haviam numa comunidade. Portanto, troca de produto por produto, que se diz troca direta, que mais tarde essa troca foi convencionada pela existência de moeda, não é? Isto deu-se origem ao comércio e logo pressupõe a existência de mercado nas aldeias ou na comunidade, de que estamos a falar usando o termo revolução urbana. Pois, como consequência da revolução urbana, de todas essas causas, podemos observar ali no texto. Leiam comigo o texto. Em consequências do desenvolvimento e da transformação das aldeias, temos a revolução urbana, ou seja, aglomerações urbanas, povoações onde se verificou um considerável desenvolvimento, tendo surgido, para além da agricultura, outras atividades como o comércio e o artesanato, levando a diferenciação social de acordo com a atividade e a riqueza das pessoas. As cidades passaram a ser centros de economia, ali se realizava o mercado, ali se localizava os templos, o palácio do chefe. Muito importante o nosso texto. Nosso texto nos mostra consequências das transformações das aldeias. Que tudo isto levou a um crescimento de várias atividades e a sua execução ligado ao comércio,
que já vimos como surgiu o comércio, e também a cidade ganhou uma nova importância, uma nova característica. A cidade passou a ser caracterizada por centro de economia de mercado. Por quê? Porque é na cidade que se realiza mercado. É na cidade que se encontra tudo o que uma população precisa. E na cidade também encontra-se instalado templos e palácios. Templos para sacerdotes, palácios para os chefes. Ok? Portanto, como se vê ao anunciar da existência de chefes, da existência de sacerdotes e do próprio guerreiro, isto mostra que vai haver diferenciação social na base agora da riqueza. Porque vai surgir alguém que deve controlar a riqueza e alguém também que deve garantir a segurança na sociedade ou na localidade. Por isso que surge diferenciação social. Portanto, vejam, a divisão do trabalho, a especialização em diferentes funções e a acumulação de excedentes levaram a que houvesse diferenças entre pessoas. A riqueza de cada um e a função que exercia levaram à formação de uma sociedade estratificada. A figura mais importante era a do rei, depois os sacerdotes, que tratavam do culto aos deuses, os guerreiros que defendiam a cidade e os altos funcionários do rei. Seguia-se os comerciantes e os artesãos. Depois, os camponeses, na base da sociedade, os escravos. Vamos ilustrar esse texto da melhor forma possível. Como especificamos ali que a sociedade era estratificada, vamos tentar compreender o que significa estratificação da sociedade com esquema a seguir. Preste atenção então. Tanto temos ali esquema que mostra-nos os estratos sociais. Partindo do princípio da lógica da leitura do esquema de baixo para cima, ou seja, em termos de pirâmide social, falamos da base para o topo. Na base, a maior e em larga escala, temos uma classe dos escravos, homens não livres. É importante saber, nesse tipo de sociedade, quem era escravo. Como se conseguia obter escravo. Portanto, fique já sabendo que quem devia algo a alguém que não podia pagar era transformado em escravo. Então logo temos escravidão por dívida. Mas também os escravos podiam ser prisioneiros de guerra. Se duas localidades ou comunidades entravam em guerras, a comunidade que perdia a guerra, ou seja, a comunidade vencida da guerra, a sua população era transformada em escravo. Ok? Portanto, em resumo, temos escravidão por dívidas e escravidão através de cativeiros, ou seja, de prisioneiros de guerra. Era o maior. Temos também comerciantes, artesãos. Desenvolviam importantes papéis. São homens livres, naturalmente, trabalhavam arduamente para a classe privilegiada, classe mais abastada. Portanto, pagavam imposto. A quem? Naturalmente, ao senhor que está ali de cima, que é o rei. Chegaremos lá. Temos guerreiros e altos funcionários. Guerreiros, naturalmente, têm a função de defender a comunidade ou a cidade. Altos funcionários trabalhavam também para o rei, sobretudo na cobrança dos impostos. Sacerdotes tratavam de culto aos deuses e o rei
Portanto, era o chefe máximo. Nesse caso, rei é o chefe máximo. Rei tinha um montão de funções. Rei, nesse caso, chefe, tinha a função de guardar excedentes de produção, outra função de distribuir terras aos camponeses, arbitrar disputas, premiar grandes guerreiros, etc, etc. Pesquisem funções de chefe na sociedade antiga. É muito importante. Portanto, vamos entrar no novo capítulo da nossa aula, que surgiu como consequência também da Revolução Urbana. Como já sabemos que surgiu o comércio através de trocas, e nesse caso era necessário registrar as trocas comerciais, era necessário também registrar as riquezas, era necessário também registrar número de população, muito importante. Então, é nesse sentido que houve necessidade da invenção da escrita e do cálculo. E atenção, a escrita foi inventada pelos sumérios e o alfabeto foi também inventado pelos fenícios. Ok? Portanto, temos ali escrito e o cálculo como se lê na tela. Leiam comigo. Diz, para o efeito de administração das cidades, surgiram a escrita e o cálculo. Era necessário controlar as trocas comerciais, administrar o palácio e os templos. Os escribas passaram, sim, a ter uma importância social. A invenção da escrita foi de tal forma importante que marca a passagem das sociedades da pré-história para a história. Portanto, o texto nos ilustra uma nova classe social, que é a classe dos escribas. Os escribas ganharam uma nova importância. Essa importância era a escrita. Quem cuidava da escrita, dos registros dos bens e da contabilidade são os escribas. E, paralelamente aos escribas, os sacerdotes também cuidavam da escrita, registravam textos religiosos. Muito importante. E ainda antes de finalizarmos a aula, gostaria de discutir convosco, de falar convosco, qual é a importância da escrita. Se tinha ou não outra necessidade para além do que o texto nos mostra. Uma grande importância da escrita, diz nosso texto, que marca fim de um período da história da humanidade, a maior, que é a pré-história, e marca o início da história propriamente dita. Outra importância da escrita é que a escrita facilitava também no envio de recados que os chefes precisavam de comunicar com os seus funcionários a longa distância. Isto foi muito importante, a invenção da escrita. Portanto, também eu vos convido a pesquisar outras importâncias da escrita para a sociedade antiga. É muito importante para o seu conhecimento. Razão pela qual você, aluno, está estudando, usando o que? A escrita. Portanto, pesquisa sobre isso. Agora, vamos tentar fazer uma recapitulação da nossa aula para vermos o que de facto temos que reter, ou então o que tratamos durante toda a explicação da aula. Portanto, presta atenção no esquema. Temos ali fixação das populações nas regiões dos vales dos grandes rios, paralelamente ao desenvolvimento de técnicas agrícolas e da meteorologia, conduziram o aumento da produtividade. E esta, por sua vez, deu origem à acumulação de excedentes de produção. Portanto, melhor condição de trabalho,
progressos técnicos deu origem ao aumento de produtividade. E a produtividade, por sua vez, condicionou a acumulação dos excedentes de produção. E vamos ver, os excedentes de produção vão dar origem a quê? Portanto, os excedentes de produção é aquilo que sobrava, o que resta do consumo imediato, servia para trocas comerciais que deram origem à economia de mercado das sociedades urbanas. Houve também, por sua vez, estratificação social em consequência de acumulação de riqueza, que surgiu uma nova classe social para o seu controle. E por último temos ali, desenvolvimento das cidades, que a revolução urbana é uma consequência de todas essas transformações que iniciamos acima. Portanto, a cidade torna-se centro administrativo, centro econômico, centro religioso e militar. Portanto, na cidade, como centro administrativo, temos o Palácio do Rei, está aqui Palácio. Como centro econômico, temos o mercado. E como centro religioso, temos o templo. Portanto, houve aquilo que estamos a falar nas transformações das sociedades dos grandes rios. Portanto, isto deram origem à formação das civilizações dos grandes rios. Portanto, quais foram essas civilizações dos grandes rios? Portanto, leiam comigo. Civilização suméria, civilização egípcia, civilização do Vale do Indo, civilização do Rio Amarelo. Portanto, essas civilizações deram grandes contributos para a sociedade atual. Ou então, os contributos dessas civilizações no Mediterrâneo Oriental, que tem a ver com, na civilização hebraica, por exemplo, temos a religião monoteísta. É uma herança que recebemos dessa civilização. Crença num único seu Deus. Por isso, diz, religião monoteísta. É uma herança. Depois temos a civilização fenícia, que contributo a escrita e o alfabeto que aperfeiçoaram. Os fenícios aperfeiçoaram a escrita e o alfabeto inventado pelos sumérios. Ok? Uma nota muito importante. Nós referimos a existência de várias civilizações para poderem perceber onde e quando surgiram, mas o nosso objetivo de estudo é a civilização egípcia. Para terminarmos de facto a aula, deixo-vos com exercícios onde podem verificar as vossas aprendizagens. Portanto, atenção. A primeira questão que vocês devem saber é esta. Como se deu a transformação das aldeias em cidades? A segunda, define revolução urbana. A seguir, localizar no tempo e no espaço as primeiras civilizações. Como estava organizada a sociedade nas primeiras cidades? Explicar as principais funções das cidades. E a gente, como se podem observar, terminamos de facto a nossa aula. E muito obrigado. Mas antes de mais, muito cuidado. Continuem a respeitar com as regras de distanciamento social. Há, em larga escala, a vacinação, mas esta ainda é insuficiente. Ok?